Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder a questão 40 da prova da SCSEX do ano de 2023. O problema diz o seguinte: em um terreno plano foi feita uma triangulação, identificando os pontos A, B e C, de modo que a distância entre os pontos A e B ficou igual a 60 metros. A distância entre os pontos B e C igual a 60 metros e a distância entre os pontos C e A ficou igual a 70. Depois fixou-se o ponto médio M entre os pontos B e C e obteve-se a distância entre os pontos A e M, que foi de... Então, vejamos. Nós temos o seguinte, nós temos um triângulo, certo? Eu vou considerar os pontos desse triângulo aqui como sendo o ponto A, aqui como sendo o ponto B e aqui como sendo o ponto C. Ele fala que fez o seguinte, né? Depois fixou-se um ponto médio entre os pontos B e C. Então, entre os pontos B e C, tem um ponto M, certo? E o que ele quer saber é a medida do segmento que sai de A até M, né? Eu não vou preencher as medidas. Então, para esse problema, o que nós vamos utilizar para descobrir essa medida aí desse segmento AM, que é considerado uma ceviana, né? Nós chamamos isso aqui de ceviana, será a relação de Sturt. Existe uma relação de Sturt mais simples para o caso onde a ceviana ela coincide com a mediana, né? Que ela divide o segmento BC, né? no ponto médio. E o que nós vamos fazer é o seguinte, então o que é que diz a relação de Sturt? Tá? Então vou considerar aqui como sendo a medida B, esse aqui como sendo a medida C, e do BC, aqui, ó, do B até o C, né? Eu vou considerar esse valor aqui como sendo o valor A. De modo geral, não vou supor que o M é o ponto médio de BC, certo? Então, eu vou chamar esse camarada aqui, o MC de N, a medida, né? E a medida de BM eu vou chamar de M, certo? O que é que diz a relação de Sturt? Depois eu faço um outro vídeo, né? Demonstrando essa relação, que usa basicamente a lei dos cossenos, né? Você usa a lei dos cossenos nesse ângulo aqui, ó. Você chama isso aqui de alfa. E aí você usa a lei de cosseno para esse triângulo AMC. E depois usa a lei do cosseno para o triângulo AMB. Com respeito a esse ângulo aqui. Alfa e π menos alfa. Tá? E depois você multiplica uma equação por M e outra equação por N. Para simplificar. Depois eu faço um vídeo mostrando essa relação. Então o que é que diz a relação de Sturt? A relação de Sturt diz o seguinte, que B ao quadrado vezes a sua, como fosse uma projeção, não é bem a projeção, porque a projeção do B, né, seria o MN, né? Então, o B, né, vezes o C, ou vezes o C não, vezes o N, mais o C ao quadrado vezes o M, então mais o C ao quadrado vezes o M. Isso aqui vai ser igual, eu esqueci de anotar, né? Aqui nós temos também a ceviana, H. Então, isso aqui vai ser igual a A vezes ceviana, né? A medida da ceviana, a M, que é o H, mais o produto de M por N, tá? Então, isso aqui nós ficamos com H ao quadrado, né? Ceviana H ao quadrado, mais o produto de M vezes N. É isso aqui o que diz, né? A relação de Sturt, tá? Então, como é que nós usamos agora essa relação para resolver o nosso problema? Tá? Percebe que nós temos a relação que envolve todos os dados do problema, né? O que é que ele diz aqui? Ele diz que o segmento AB
é igual a 60. Então, B é 60. A distância entre os pontos B e C é igual a 50. Então, C é igual a 50. 50 metros, né? Não vou colocar aqui a unidade de medida. E o que ele fala mais, né? Desculpa. A distância... Cadê? A distância AB ficou 60. A distância BC igual a 50, né? Então, A que é 50, eu troquei. E a distância CA que é 70. Então, a medida de Czinho aqui é 70, certo? Pronto. Como o M é o ponto médio do segmento BC, então significa que M e N são iguais. Então, o N é 25 e o M também é 25, certo? Pronto, agora é só substituir esses valores aqui, tudo bem? 60, o B é 60, então nós ficamos com 60 ao quadrado, vezes o N, que é 25, mais o C, que é 70, né? Ó, o C é 70, então nós ficamos com 70 ao quadrado, vezes o M, que é 25, certo? O A é 50, né? Só que, como o M é igual a N, que é igual a 25, e eu tenho essa parcela aqui em ambos, então vou escrever aqui o A como sendo 2 vezes 25, para eu poder simplificar, certo? Tudo isso vezes o H ao quadrado mais, como M é igual a N, e eu vou escrever assim, ó, né? 25 ao quadrado. Sendo assim, como tem 25 em ambas as parcelas, eu vou cancelar esses valores, certo? Agora, observe o seguinte, eu vou precisar dividir, né, por 2. E como nesse termo aqui, nessa parcela aqui, eu tenho 25 ao quadrado, e eu tenho 60 ao quadrado e 70 ao quadrado, eu vou tentar tirar um 5 ao quadrado daqui, certo? Então, 60 eu posso escrever ele como 5 vezes 12. 5 vezes 2 é 60. Como está ao quadrado, então fica 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Mais o 70 eu posso escrever ele como 5 vezes 14, que 5 vezes 14 é 70. Tá? 70 é 5 vezes 14. Como está ao quadrado, coloco o quadrado aqui, o quadrado aqui. Vou dividir por 2, né? Porque eu divido por 2 em ambos os membros da igualdade, né? Para cancelar. E vou subtrair 25 ao quadrado em ambos os membros, né? Então, nesse caso aqui, nós ficamos com 25 ao quadrado, que eu não vou escrever 25 ao quadrado, eu vou escrever assim. 25 é 5 vezes 5, certo? Então, vou escrever 5 vezes 25. 5 ao quadrado vezes 25. Tudo isso aqui é igual a H ao quadrado. Tudo bem? Então, vejam só que aqui eu tenho 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, e aqui eu tenho também 5 ao quadrado. Então, quando eu passar a raiz quadrada, né, significa que esse 5 vai sair da raiz, né? Então, vai parecer uma raiz de 5, tá? Que já dava para matar o gabarito por aqui, né? Chega lá e marcar a letra A. Então, vejam só. Eu vou tirar o 5 ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado em evidência, certo? Aí, aqui, observa, ó. 12 vezes 12 é 144. 144 dividido por 2 dá 72. E 14 vezes 14 é 196. Aí 196 dividido por 2 vai dar 98. Então, nesse caso, vamos ficar com 5 vezes 72, certo? Mais 98 menos, né? Colocando aqui o 5 ao quadrado de evidência do 25, nós ficamos com menos 25. E tudo isso aqui é igual a H ao quadrado. Então, nós temos que H vai ser igual... Quando eu passar a raiz, vai sair o 5, certo? Então, nós vamos ficar com 5 vezes a raiz quadrada de... O que é que nós temos aqui, ó? 72 mais 98
dá 170. Aí aqui fica 170 menos 25, que nesse caso dá 145. Então, sendo assim, a medida de H, que é a seviana, a M, é igual a 5 vezes raiz de 145. Portanto, o nosso gabarito é a letra A, tá? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.